Se nós pudermos começar com o slide, vocês podem ver. Primeiro, eu gostaria de dizer obrigado por me convidar para essa conferência e falar sobre essas ideias e esse conjunto de pesquisa, e espero que nós todos possamos resetar nesse momento de incerteza. Próximo slide. Então, para hoje, primeiro eu quero agradecê-los por me permitir apresentar em inglês, é muito mais fácil para mim. Eu só sei algumas palavras no português brasileiro. Então, hoje eu vou falar sobre o vírus, tanto como uma ameaça e como metáfora, e também falar como a pandemia e o vírus criaram muita incerteza no nosso mundo, mas especificamente em como nós criamos sentido nas nossas vidas. Depois eu vou mudar o foco dessa ideia de bem-estar para mim, para o bem-estar para todos. E eu vou pedir para que vocês se juntem a mim nessa reflexão para refrescar, para atualizar esse significado na sua vida. Então, nossos tópicos principais são pensar no significado não só como uma ferramenta que existe, mas algo que nós podemos construir, que temos que fazer evoluir e utilizá-lo ao mesmo tempo. O significado não pode ser somente uma ideia nas nossas mentes e nenhuma ferramenta que nós utilizamos e somente utilizamos e não aperfeiçoamos a usá-la. Nós temos que evoluir para lidar com as ameaças ao nosso redor. Eu vou discutir rapidamente o significado das três dimensões, da coerência, do propósito e do significado. E eu vou falar de como nós atualizarmos esse significado, o que nós estamos tentando refletir nessas três dimensões de significado. E eu espero que vocês possam ver essa perspectiva para enfrentar esse desafio do bem-estar para todos. Antes de nós entrarmos, eu vou começar com o vírus, que veio e mudou todos os aspectos da nossa vida. A minha maior preocupação é que nós sabemos que nós sabíamos que precisávamos mudar como a gente lidava com o mundo por algum tempo já. O que é novo em relação a essa pandemia? É um vírus, sim. Ele está travando as economias, está nos fazendo perceber as injustiças nas nossas sociedades, mas nós já vimos isso antes. Então, se nós estivermos esperando que só porque há um problema muito grande no mundo, que o mundo vá mudar, eu não sou muito otimista em relação a isso. Se nós virmos isso como uma oportunidade para mudarmos, é isso que nós vamos precisar fazer. Eu não acredito que a mudança vai acontecer de forma mágica. Então, é por isso que eu falo na atualização e na fazer o reset, o resetar. Então, o vírus é muito simples, mas ele é extremamente complexo ao mesmo tempo. Ela é uma cápsula de proteína com material genético dentro dela. E basicamente é isso que ele é. E ele entra nas nossas células. E depois que ele entra no nosso corpo, tudo que ele vai tentar fazer é se juntar a uma célula, injetar o RNA, às vezes DNA também, dentro dessa célula, e forçar essa célula infectada a criar e se replicar muitas outras vezes esse vírus, para que ele possa se espalhar mais. Nesse sentido, é igual uma ideia ruim. Algo horrível que nós fazemos com nós mesmos e uns com os outros. A ideia chega e cria essa oportunidade para causar mais dano. À medida que criamos mais dano, isso vai dar mais oportunidade para causar mais danos. E quando ele infecta uma célula, ele também dá oportunidades para infectar outras células. E se essa fosse toda a história, não haveria mais vida nessa terra por causa desse vírus. Então, próximo slide. Nós sabemos que nós temos um sistema imunológico e uma gama muito grande de células dentro desse sistema imunológico. Se você estiver acompanhando as notícias, você deve estar se atualizando sobre as informações biológicas do nosso sistema imunológico. Nós temos as células T, os macrófagos, as células B, nós sabemos muito sobre isso. Mas, basicamente, o que se resume o nosso sistema imunológico é ter células que entram em contato com o vírus e aprendem sobre ele. Então, essas
células se espalham dentro dos nossos corpos e elas ensinam a todas as outras células sobre a natureza dessa ameaça e um outro conjunto de células podem entrar que vem para neutralizar esse invasor e para destruir esse invasor, que é o vírus. No próximo slide. Nós vimos uma luta, a luta que acontece entre as células do nosso corpo e o vírus. Esse vírus, o coronavírus, ele é complexo, ele tenta se esconder. Por isso o nosso sistema imunológico não reconhece ele muito bem. Ele está sempre buscando e às vezes é o nosso próprio sistema imunológico e a sua resposta que causam alguns dos sintomas que causam medo. O que acontece é que o sistema imunológico está tentando detectar, avaliar o tamanho dessa infecção e dessa invasão para aprender os danos que estão sendo feitos e para dar uma resposta de forma adequada. Próximo. Então, na verdade, o que está acontecendo é que a nossa resposta imunológica é que existe um tipo de disrupção ou de interrupção. Pode ser o primeiro vírus sendo detectado, talvez você tenha tomado uma vacina para uma doença que possa ser tratada com vacina. E talvez, nesse caso, o seu corpo já recebeu essa resposta. Cuidado com esse tipo de proteína ou com esses vírus. Então, essas células, quando eles virem esses vírus, essas células vão começar a reagir. Se for o caso do Covid, onde é um vírus novo, o que essa perturbação pode ser é uma infecção que vai se espalhar e o surgimento de sintomas. O sistema imunológico precisa reconhecer que algo ruim aconteceu e ele precisa entender a natureza desse dano e tentar começar a reparar ou consertar esse dano. Próximo slide. O que de fato está acontecendo é, nós estamos experimentando uma perturbação maciça. E essa disrupção que está acontecendo acontece com o próprio significado, porque há tantas mudanças no mundo. Tudo está tão diferente, nós nos acostumamos a coisas que a gente nunca tentaria fazer antes. Eu estou falando com vocês por meio de uma webcam, uma câmera de computador, todo mundo tem uma ideia, se você souber como utilizar uma câmera, se você tiver acesso à tecnologia, e é parte dessa infraestrutura global dos sistemas de informação. Mas ele também desafiou as nossas bases para entender o que é verdade. Por exemplo, no meu país, há debates para saber se o coronavírus é algo verdadeiro ou falso. Então, tem a ver, nós precisamos saber se podemos viajar, nós estamos mudando a ideia de celebrar os feriados, levar os nossos filhos para as escolas. Então, essa perturbação ela é grande mesmo. E eu quero falar de 3 formas que essa perturbação aconteceu. Primeiro, ela atacou a nossa capacidade de entender a vida, de entender o que está acontecendo conosco, para entender isso de forma mental. E alguns exemplos são, ela está atacando como os governos funcionam. Alguns governos parecem que ter lidado com a situação da pandemia bem melhor e outros não. Ela mudou a natureza do que a ameaça e o perigo são. Então, nós nos preocupamos agora com pessoas que estão espalhando e são assintomáticos. Elas mudaram como nós nos relacionamos com outras pessoas. As pessoas são perigosas ou são seguras, a gente consegue ficar em sociedade, a sociedade está se desintegrando. Ela muda como os nossos empregos ou a frequência à escola. Ela eliminou, até agora, o trabalho de que tantas pessoas ou empregos que dependem disso para o seu próprio sentido do eu mesmo. Então, ela atrapalhou também as nossas vidas e nossa compreensão do nosso mundo ao redor. Ela atacou os nossos planos para o futuro, as nossas viagens, os sonhos, o nosso tempo com família, intervalos ou rituais de passagem, como formaturas. Ela também atrapalhou planos de começar novas empresas ou novos negócios e atrapalhou aqueles também que já existem. Existe também aquilo de saber que se a gente vai conseguir alcançar essa segurança no futuro. Se você observar o que nós estamos comprando aqui nos Estados Unidos, tem a ver com ouro, armas, tem a ver com coisas que são relacionadas à sobrevivência. Ela atacou a nossa motivação e aquilo com o qual nossos objetivos, o nosso sentido de
valor e de lugar no mundo. Ela retirou nossos empregos, retirou os restaurantes, o contexto que faz com que nós nos sintamos felizes e amados. E ela eliminou esses encontros por acaso, ao acaso, e esse bate-papo e essas interações com outras pessoas. Ela retirou as nossas conexões com os funcionários dos Correios, das pessoas que trabalham em vários outros lugares de serviços, que tornam os nossos dias interessantes e que fazem com que nossos dias sejam interessantes. Próximo. O que eu estou realmente dizendo é que se você olhar além do impacto médico, econômico, transporte e todos esses aspectos, para cada um de nós eles atacou o significado. O vírus e a pandemia atacaram os fundamentos do significado. Você pode ir para o próximo. E se nós traduzirmos isso para a língua do significado, o que nós de fato estamos dizendo é que essas perturbações, ela atacaram os nossos significados, o nosso propósito, o nosso desejo de ter sonhos e de buscar esses sonhos, e o significado, a nossa coerência também. Próximo. E nessa língua específica do significado é que parece que a língua parece ser incoerente, caótica, imprevisível, inconsistente e surpreendente. E até mesmo apavorante no meio da pandemia. A vida pode parecer algo sem sentido. Por que eu vou me esforçar? Qual é o propósito das coisas? Tudo pode ser modificado e ser retirado. E a vida nos faz nos sentirmos tanto insignificantes. Nós vemos tanto o número de pessoas que estão doentes, um número gigantesco em alguns países que são gigantes econômicos, que têm um certo significado, uma certa forma de vida, como nos Estados Unidos, que tem as maiores taxas de mortes no mundo. E isso nos faz pensar, a vida é realmente significativa? E assim como tratamos ela. Isso além de todos os outros problemas que nós temos, isso nos faz parecer indefesos, isso faz nos começar a questionar, nós estamos dando valor às coisas corretas? Ou nós estamos perdendo os ecossistemas, poluindo as coisas? Os microplásticos começaram a ser achados em tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida está sendo modificado e só somos uma pequena parte disso. Como nós achamos que nós temos importância na vida? Próximo. Então, vamos dar uma olhada mais próxima na coerência. Essa é basicamente a nossa habilidade de compreender as nossas vidas, fazer sentido, talvez até contar histórias. Nós achamos esses temas que se relacionam em períodos da nossa vida e nos conectam a outras pessoas, às experiências de outras pessoas. Nós podemos aprender com a história de outras pessoas, com o nosso histórico da família dessa forma, com a experiência do nosso país dessa forma. E nós criamos um mapa e um modelo de como funciona. O Covid realmente arruinou isso. Nós não sabemos mais como as regras são para a vida, o que nos torna seguros e como aplicar os temas do nosso passado para nos ajudar a compreender o que está acontecendo nesse momento. O Covid também retirou os nossos sonhos e as nossas aspirações. Esse é o nosso propósito, o nosso sentido de propósito. Nós temos objetivos de longo prazo, nós lutamos para eles e buscar para alcançar algo nas nossas vidas, para dar significado às nossas vidas. Nós temos múltiplos propósitos, nós queremos ser um membro da família que é bom, nós queremos dar apoio aos nossos filhos, ser bem-sucedidos nas nossas profissões, seja o que for. Agora nós realmente temos que fazer verdadeiras grandes escolhas se nós quisermos ir para escolas, a gente tem que fazer sacrifícios. Então, isso nos faz questionar aquilo pelo qual nós estamos lutando. Como ser um bom filho para os nossos pais idosos, se você chegar próximo deles, você pode matá-los, causar a morte deles, né? E nós estamos nos esforçando muito para saber como lidar com isso. E também atrapalhou o significado, a ideia de significância, e essa é um sentido que nós temos no nosso interior. Quando você se pergunta para você, a sua vida tem significado? Sim, vale a pena? Sim. Então, quando tudo está mudando, está atacando esse sentido do nosso valor, que nós estamos conectados a outras pessoas, que nós fazemos parte de um grupo, quando nós sabemos que as lutas que nós estamos enfrentando valem a pena, porque todas elas valem, isso nos dá um sentido de significado. E quando o Covid vem isso e nos tira e nos torna
fracos e esquecer, isso nos separa das pessoas com que nós sentimos que dão valor às nossas vidas, isso afeta também com o significado ou a significância, né? Nós não sabemos como lidar bem com essa situação. A gente vai para lojas, no meu país agora, e as pessoas podem ou não usar máscaras. E a gente não sabe como lidar isso. E isso parece que está saindo fora do controle completamente e muito rapidamente. Como a gente sabe que isso vale a pena? Isso pode impactar, nós podemos impactar as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que saber o que aconteceu conosco e eu creio que nós podemos pensar que a pandemia atacou o nosso sentido de significado, nossa coerência e também o nosso propósito. E atacou também o nosso significado, significância. E nós precisamos aprender como consertar isso. Então, como nós vamos fazer esse reset? Nós podemos focar nessas ideias. Como nós podemos fazer sentido da vida agora? O que vale a pena lutar agora na vida? Como você acha a fundação que para dizer que significa, que importa para você, que diz para você que a vida vale a pena ser vivida? Esse é onde o reset tem que acontecer. Perguntam para nós, ou nos pedem para saber que tudo vai mudar. Então eu vou perguntar para vocês para refletir rapidamente. Que novo mundo nós queremos? Essa é uma forma de reset, né? Tudo vai ser diferente. Então nós sabemos que muitas coisas precisam ser difíceis, senão a vida na Terra vai ser muito difícil para as pessoas que não podem viver mais por causa de mudanças climáticas ou guerra ou por causa de fomes. Você precisa mudar algo, não é? Então o que significa esse novo mundo para você? Talvez você pense, quais são as mudanças que existem e como eu devo processar essa informação que está acontecendo dentro dessa pandemia. Eu creio que muitas pessoas não estão fazendo um bom serviço, nos ajudando para entender isso. Então eu vou focar só em uma ideia. Próxima. E essa é a ideia da fórmula básica da felicidade. Eu não estou falando para vocês que vocês devam ser infelizes. Eu só espero que vocês saibam que haja uma armadilha nas ideias mais populares do que é a felicidade. E uma das ideias mais populares sobre o que é a felicidade mostram a felicidade de uma pessoa. Eles dizem como você pode ser feliz. Eles dizem os segredos para como ter uma melhor vida. Eles fazem propaganda de como as pessoas que estão fazendo vidas que vocês podem aspirar também. Eles focam somente na sua experiência individual. Até nessa palestra, ou esse diálogo, eu falei como a sua vida importa, ou como a sua vida tem motivação e propósito. Próximo, por favor. E se cria essa ideia, essa armadilha de que nós olhamos tudo ao nosso redor como se fosse um produto que deve nos fazer feliz, individualmente. Isso tudo para mim, toda essa beleza e todo o comércio, e todas as empresas e os governos e a natureza, tudo existe só para me tornar feliz. Obrigado, vida. Obrigado, mundo. Obrigado a todos. É ótimo que vocês pensem em mim. Próximo. Essa é a armadilha, onde tudo se vê pela perspectiva do que pode se fazer para mim. Essa é uma armadilha antiga, os psicologistas positivos, eles falam normalmente sobre isso, mas ele também dá essa oportunidade de criar essa armadilha. É como nós vemos as emoções positivas e as características que eu tenho, que é bom dentro de mim mesmo. Nós focamos nos relacionamentos amorosos, na nossa família e tentamos medir isso em termos de satisfação de relacionamento. Qual é o meu nível de satisfação com as pessoas que estão na minha vida? Você olha para os bairros seguros e um ambiente seguro e um meio ambiente seguro e você pensa, eu estou seguro na minha vizinhança, eu posso lidar com esses desafios quando eles chegarem? Nós buscamos organizações que estão florescendo, se desenvolvendo, e nós pensamos, eu vou ficar feliz se eu trabalhar lá? Nós olhamos para boas escolas e penso, meus filhos vão poder estudar nessas boas escolas? Todas essas são perguntas que são legítimas. Não tem nada de errado com isso.
Mas eu vou falar para vocês que nós precisamos perguntar outras perguntas além dessas, ou fazer outras perguntas. Em vez da pessoa no meio do campo pensando até que ponto ele é feliz, nós devemos olhar em algo maior, para algo maior. Próximo. Nós não devemos deixar essa ser nossa resposta. Nós não devemos pensar que o mundo está lá só para que a gente aproveite e a gente possa pegar esses recursos e depois mudar para uma outra parte do mundo, porque a outra parte onde estava não está tão boa como antes. Próximo. Se nós olharmos para o mundo como um meio para a nossa felicidade, nós estamos fadados a fracassar. Cada vez menos pessoas serão menos felizes e nós vamos chegar a um tipo de felicidade que sempre vai chegar ao fim. Porque tudo que nós realmente precisamos é tudo isso. Nós não só precisamos de emoções positivas e boas escolas, nós não só precisamos de bairros seguros e um meio ambiente protegido, nós precisamos de tudo isso para sermos felizes. E se nós separarmos essa frase, nós precisamos de tudo isso para ser felizes, minha felicidade precisa disso tudo para ser feliz. Eu penso que essa é a mudança que nós precisamos ter como objetivo. Esse é o novo mundo que nós vamos tentar criar depois do Covid. E esse vai ser o reset. Não olhar para dentro de mim mesmo para saber o meu nível de felicidade, mas eu tenho que olhar ao meu redor para saber o máximo possível. Próximo. Então, falando de forma tipicamente, nós olhamos para o lado de nós mesmos, eu mesmo, né, do nosso bem-estar. E talvez nós olhemos para essas causas do bem-estar, talvez sejam os relacionamentos com nossos amigos, familiares, com os nossos parceiros de vida. E a gente reconheça que eles são muito importantes para nós e para fazer o nosso bem-estar. Nós espero que nós façamos algo bom para o bem-estar deles e também esperamos que eles façam o mesmo por nós. E se continuarmos nos movendo ao longo desses slides, nós vamos ver que várias coisas que afetam o nosso bem-estar. As regiões globais estão enfrentando desafios diferentes. Nações estão enfrentando diferentes tipos de ameaças de dentro, internas e externas, estados, corporações, nesse nível grande. Grandes grupos de pessoas se juntam para criar visões dos futuros e executar essas visões. E elas têm um efeito na nossa felicidade. Às vezes nós vemos essas áreas do governo ou de corporações como uma batalha, onde nós queremos garantir que nós vamos ter o melhor dentro dessa batalha, dessa arena de batalha. Nós precisamos questionar isso. Nós precisamos entender que todos nós, agora, com certeza, estamos interconectados. Nós precisamos pensar nas nossas cidades, comunidades, escolas, vizinhanças, os nossos colegas e até os nossos seguidores online, onde quer que eles estejam. Nós precisamos saber como eles nos fazem felizes, como eles vão refletir nisso. Mas alguém está tomando decisões sobre como todas essas coisas são criadas. Nós tomamos decisões sobre onde nós investimos nas nossas cidades e em quais empresas nós apoiamos e nós damos o nosso trabalho. Nós tomamos decisões e o que nós estamos dispostos a fazer para ganhar seguidores. Nós tomamos decisões para quem nós elegemos para liderar as nossas nações. Essas decisões, se você olhar para os Estados Unidos nesse momento, está tentando processar uma eleição. Você pode ver que essas decisões têm consequências gigantescas, seja qual for o seu lado. Essas decisões têm consequências gigantescas para nós mesmos e para as pessoas com as quais nós importamos. Vamos ir um pouquinho mais adiante. Vamos ver a vida. A vida nessa terra é parte do meu bem-estar. O ar, a água, o ecossistema, eles têm que estar saudáveis para que eu seja saudável. É isso que eu estou sugerindo a vocês. A minha microbiota, as plantas, os insetos, os peixes, tudo isso. Como isso vai ser? Se eu pergunto, eu estou feliz, eu tenho que considerar isso tudo também. Sim, você merece ser feliz. Mesmo eu mereço ser feliz. Todo mundo, de uma certa forma, merece ser feliz. Próximo.
Ok, obrigado. E eu sei que o caminho para a felicidade não é fácil para todos. O caminho para a felicidade pode ser muito difícil para algumas pessoas às vezes. E você se tornar feliz pode também se refletir no seu trabalho e na superação de vários obstáculos. E eu não quero tirar essa felicidade, eu não quero que você se sinta mal em relação a isso. Tudo que eu estou perguntando é: busque essa armadilha no seu caminho para a felicidade. Nós ouvimos muitas coisas sobre sustentabilidade nesse momento, e nós sabemos que muitas das nossas práticas, as coisas que nós fazemos na nossa vida não são sustentáveis. Por exemplo, ter grandes reuniões de pessoas em ambientes fechados sem máscaras não é algo sustentável. Nós reconhecemos isso porque as consequências estão bem no nosso rosto. São muito claras, muitas coisas têm muitas consequências, e nós recusamos nos olhar para elas. Eu digo que é possível que a felicidade para mim seja uma dessas coisas que seja insustentável, porque à medida que a gente foca na felicidade para si mesmo, nós vamos cair nessa armadilha. Nós vamos olhar para absorver e coletar e pegar coisas que nos tornam felizes ou me tornem feliz. Então eu tenho alguns exemplos que eu espero que sejam felizes nos próximos, sejam alegres nos próximos slides, por favor. Esse é um resultado possível de felicidade para mim. Eu ouço essas coisas quando eu vou para conferências. Então, essa pessoa, se você olhar nos quadrinhos amarelos, ele quer relacionamentos positivos, emoções positivas, significado. Ela colecionou todas essas características importantes que os psicólogos positivos falam que nós precisamos ter. E às vezes essa pessoa fica sentado num lugar cheio de pessoas, de seres mortos, dizendo: eu peguei os primeiros 5 do PERMA, ou na primeira aula de Safari. E ele pensa que conseguiu tudo que era necessário. Próximo slide. Não é sustentável porque a gente não pode ficar continuando a retirar tudo do nosso universo porque os recursos são limitados. Então, nós não precisamos ser commodities, os bens que sejam vendidos ou negociados ou bens que não sejam adquiridos. Tem que ser algo que vai para fora dessa armadilha da commodity. Talvez a gente caia numa situação que parece seja bem familiar. A ideia de que a gente quer comprar as coisas que nos farão felizes. Por exemplo, essa pessoa saiu e comprou os melhores cursos em relacionamentos positivos, emoções positivas, significado e força e tudo. Ela conseguiu isso tudo. É isso que nós estamos fazendo? É isso que está acontecendo com a felicidade agora? A felicidade é algo que nós também precisamos. Outra coisa que precisa ser comprada, ter o máximo possível disso, é outra coisa que nós vamos competir com outros para achar a melhor versão dela. E você talvez possa ter versões luxuosas dela. E no final das contas, tudo vai estar concentrado em algumas mãos específicas. Então, existe essa armadilha para todos nós, se a gente acreditar nessa abordagem de commodity. Próximo slide. Então, se voltarmos a essa ideia de que o bem-estar para todos é algo que eu estou promovendo, sim, então você merece ser feliz. Próximo. Mas a pergunta que deve ser feita não deve ser feita eu estou feliz, eu só penso na minha vida, mas nós podemos utilizar todas essas partes ao nosso redor, na vida nesse planeta, a vida como a encontramos, nós podemos utilizar isso e usarmos como base, nós podemos ir pegar todas as commodities e comprar todas as commodities que nós precisamos. Próximo slide. E nesse sentido, nesse caso, nós simplesmente estamos no topo de uma pirâmide de comidas, onde somos o predador que está no máximo, e tudo existe somente para me tornar, para me fazer pensar que eu estou feliz. Eu diria que o que nós precisamos fazer é reverter, ou pelo menos
fazer a mudança disso o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que todo mundo nesse momento faça uma dessas setas verdes aqui, seja bom com a sua família, com o seu vizinho. Algum de vocês pode lutar pelos direitos indígenas ou por uma sociedade, ou justiça social. Eu sei que alguns de vocês fazem isso. Eu não estou dizendo que nós precisamos fazer mais. Eu estou dizendo que nós precisamos pensar de forma diferente sobre a pergunta da felicidade. Próximo. Quando nós perguntamos, eu estou feliz? Eu quero que a definição de felicidade nas nossas cabeças, eu quero que a gente fique com essa definição de felicidade na nossa mente, é saber se isso tudo está feliz. Não tem a ver somente com fazer a sua parte e me faz feliz ser voluntário, ou doar dinheiro, ou ficar num protesto, ou lutar por algo no qual eu acredito. E isso é muito bom. Mas quando nos perguntam, quando eu me pergunto, eu estou feliz? O que muda? Em vez de pensar, eu tenho as coisas que me tornam feliz, você pode perguntar, isso tudo está feliz? Próximo slide. Então, dentro dessa ideia de mim, existe tudo isso. Então, dentro dessa ideia de que se a minha vida tem significado, ela tem a ideia também de coerência nesse sentido. Eu penso de como eu sinto, como eu entendo o mundo, quanto disso pode encaixar dentro de mim. Se a minha vida tem significado, enquanto dos insetos e da microbiota e das escolas e das casas e das corporações, eu posso encaixar nessa ideia o que a vida se trata. Quando eu penso, o que eu estou pensando, fazendo da minha vida que é digno do meu propósito, o quanto eu posso pensar em relação a corporações que fazem têm propósitos bons, que nações que fazem o bem ao meu redor, ou plantas ou microbiotas que estão crescendo de forma que elas apoiem a vida. Quando eu penso no significado ou importância, para minha vida ser importante, ter significado, eu preciso ter coisas que as pessoas dizem que eu preciso ter, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter um apartamento em um bairro bom, e eu preciso de ótimas roupas, eu preciso de investimentos e todas essas outras coisas. Isso me faz sentir significativo ou importante, porque eu estou fazendo as coisas que me dizem para fazer para ter uma ideia importante. Mas e se a gente mudar essa pergunta também, para dizer, como eu me vejo como como uma parte de algo gigante do que eu posso fazer crescer com o significado. Isso é um ecossistema, isso é uma empresa que pode fazer o bem no mundo, essa é uma nova mudança ou uma nova abordagem do governo de educação. Isso tem a ver com abrir a caixa de ferramentas que existem sobre como ser felizes e tornar essa caixa de ferramentas disponível para o máximo número de pessoas. Isso nos vai fazer significativo, se não formos parte de uma coisa grande, nós vamos saber que estamos fazendo algo importante. Então, quando nós resetamos esse significado, nós vamos mudar essa atenção para longe dessa armadilha da felicidade para mim. Eu não estou dizendo, eu nunca mais vou ser feliz. Não, não diga isso. Não é essa a ideia. Eu não quero que você pense que ter uma ideia significativa, uma vida significativa é algo cansativo, entediante, porque você vai ter que refletir muito. Eu quero só que você reflita como é a vida se a felicidade e o significado tiver a ver com todos nós, com tudo. Próximo. Então vamos observar algumas reflexões aqui para pensar sobre o significado. Nós vamos utilizar essas três dimensões do propósito, significado e e da coerência. Então, aqui algumas perguntas que vão nos ajudar a entender o que aconteceu conosco em 2020. O que aconteceu conosco durante essa pandemia? Como nossa coerência foi atacada? Qual é a natureza desse ataque? Isso é parte de reconhecimento, como o sistema imunológico, quando reconhece uma ameaça, ou esse é parte do conserto, quando ele começa a consertar o dano causado?
Então, quais foram as minhas crenças anteriores de como o mundo funcionava? Como essas crenças estavam sendo desafiadas ao longo do tempo? E até que a gente possa responder essa pergunta, a gente fica confuso e com medo. Como eu posso dar apoio das minhas ideias mais centrais do mundo, mesmo que se elas estão sendo ameaçadas? Essa é muito importante. Se as minhas ideias sobre o mundo têm a ver com a criação de comunidade e dar suporte para os meus entes queridos, para que as pessoas não sofram sozinhas, essa pandemia dificulta muito isso para mim. Então, como nós podemos apoiar essa ideia e como nós podemos manter essas crenças do mundo vivo, enquanto nós ainda estamos reconhecendo e as formas como ele foi danificado e reconhecer aqueles que, nas pessoas que nós não devemos acreditar, mas nas ideias, perdão, para a ideia de que a felicidade é adquirir um máximo de coisas. Então, dessa forma, para fazer sentido do aprendizado, como eu posso adaptar essas ideias sobre o mundo, como eu posso mudar as minhas crenças do que está acontecendo. E como eu posso fazer isso de uma forma que ainda crie uma vida que seja atraente para mim e tenha um lugar para mim. Isso é fácil. Infelizmente, criar novas crenças sobre o mundo, para saber que tudo, achando que todo mundo é corrupto, que tudo acabou, que todos os poderes, as pessoas na liderança são horríveis, nós nunca vamos lidar com a crise climática, nunca vamos alcançar paz ou liberdade. O mundo é simplesmente ruim. E, na verdade, se ouve isso nos noticiários ao redor do mundo hoje em dia. Se você pode dizer, eu nunca vou poder ter um filho, não imagine tendo um filho e colocar nesse mundo. Como a gente pode criar realmente um mundo, todos nós juntos criarmos um mundo onde as pessoas pensam que seria bom trazer uma nova vida para esse mundo? Como se cria uma nova visão ou uma nova crença sobre a vida que seja atraente para a vida? Próximo slide. Propósito. No passado, quais foram os meus objetivos? Para que eu estava trabalhando? O que era importante para mim tentar alcançar? E como eles estavam sendo bloqueados pela pandemia? Uma grande mudança que às vezes precisa acontecer agora é nos distanciarmos de uma visão baseada em objetivos e quando você faz um checklist, começa a checar para saber, para processar e progressar enquanto o esforço e os pequenos passos que nós estamos fazendo, porque nós temos os objetivos certos, eles não são objetivos que você tem que ticar nessa lista. Como nós podemos achar novas formas de trabalhar em direção a esses seus objetivos para para rejuvenescer nossas ambições como posso criar os nossos próximos propósitos e fazer com que os nossos sonhos cresçam na nossa vida? Fazer com que a minha parte seja uma pequena significante para todas as pessoas ao meu redor. E posso fazer alguma coisa para tornar o mundo um lugar melhor? E finalmente a importância, o significado. Você é importante. Não importa o que esteja acontecendo ao redor de nós, você é importante. A sua vida importa. Nós estamos em um tempo difícil, mas sua vida é importante. E como nós podemos voltar para essa ideia de que tudo isso vale a pena, de que tem um valor inerente? Nós podemos voltar para as nossas memórias, ou quais qualidades sobre mim mesmos, ou de outros e outras pessoas, indivíduos das nossas vidas que se destacam. E eu penso me faz pensar que a minha vida se importa. Como eu posso me lembrar dessas características e lembrar delas e aproveitá-las e protegê-las para que eu possa manter o meu sentido de significado, a importância? Como a pandemia me fez sentir menor em relação sobre isso? Ela com certeza deve ter sentido você indefeso e um menor, né? Se ela não fez isso, realmente suas prioridades estão num nível totalmente diferente das que eu conheço. Muitas pessoas eh, se sentiram jogadas contra as ondas, né? E reconhecer isso em si mesmo faz com que você possa começar a consertar isso para sentir ter a razão de que você deve continuar a trabalhar, se esforçar para ter uma vida honesta. Como você pode apoiar os aspectos da sua vida e que fazem com que você se sente mais significativo para mim? Talvez sejam características ou lembranças. Outras pessoas também podem ser.
E talvez exista algo que seja a forma como você está reagindo à pandemia ou ainda pode reagir à pandemia, que pode mostrar que você contribui, que você tem importância, que você estar aqui é bom. E finalmente, como eu posso conectar com outras pessoas para saber que eu possa fazer uma diferença para eles? Não existe uma coisa tão profunda quanto saber que você fez uma diferença positiva na vida de uma outra pessoa ou em um outro tipo de vida, em uma outra pessoa, em outro lugar do mundo. Talvez uma pessoa que pode salvar um pedaço de uma floresta, preservar uma praia particular para que as tartarugas possam se reproduzir ou preservar uma língua que está próximo de ser extinta. Pessoas que salvam ou que resgatam uma foto de um incêndio dos seus avós. Então, nós podemos fazer diferença com as pessoas e com ideias que merecem ser, que podem ser protegidas. Se nós fizermos isso, vamos tentar achar essas partes que estão aí ao nosso redor. Próximo slide. Então, é aqui onde nós terminamos. Nós todos precisamos trabalhar juntos. Tudo isso precisa ser trabalhado de forma conjunta. Em um momento, nós acreditamos que, e era verdade, que somente o divino e o cosmo poderia acabar com a vida na Terra da forma que nós conhecemos. Mas agora nós temos esse poder. Os seres humanos têm o poder de acabar com a vida na Terra como nós conhecemos. E agora nós precisamos incluir esse poder, não somente arriscar e ameaçá-la e negligenciar o planeta Terra. Nós precisamos. Próximo slide. E nesse momento, temos que pensar sobre as nossas vidas, temos que pensar de forma global, felicidade, o significado global, importância global e saber que temos um papel importante. Nós temos um papel na vida que vem depois, no mundo que vem depois e no bem-estar para todas as pessoas. Próximo slide, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. And also, thanks so much to the person doing my E slides obrigado today. You were por a awesome. pessoa que está passando os slides Thank you para so mim. much. Você foi ótimo. Muito obrigado. Next slide. Próximo slide.